Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a todos, uma boa noite. É com muita alegria que a gente traz o tema da live dessa noite, que é acordar cansado todo dia. O que que o seu sono está tentando te dizer? Afinal de contas, as questões de sono, do dormir, os distúrbios do sono são muitos, né? Eu acho que todos nós, pelo menos algumas vezes aí, ao ano ou ao mês, passamos por alguma questão relativa ao sono. E hoje a gente vai abordar esse tema trazendo elementos bastante importantes para que a gente possa compreender melhor o que se passa, para a gente compreender melhor causas, sintomas, como tratar, de que maneira a gente pode introduzir elementos mais naturais e integrativos dentro da nossa saúde que só faz bem para a gente. Então, quando a gente diz acordar cansado todos os dias, de vez em quando é uma coisa bastante natural e humana. Agora, acordar cansado todos os dias, né, não pode ser tratado também como normal. Porque muitas pessoas dizem, né, eu dormi, mas parece que eu não descansei. Meu corpo levanta, mas minha mente continua exausta. Eu acordo como se eu já tivesse atrasada para a vida. Aí eu preciso de café, eu preciso de um estimulante ou força de vontade, né? Eu preciso de tudo isso para eu começar o meu dia. E o mais delicado é que muita gente vai se acostumando com esse estado. E isso não é para a gente nem normalizar, nem se acostumar. A pessoa começa a acreditar que é assim mesmo, ou que é a idade, ou excesso de trabalho, ou muito estresse que passou durante o dia, né? Ou que é falta de disciplina, ou é fraqueza. Mas muitas vezes o cansaço ao acordar não é nada disso, não é preguiça, né? É um sinal do corpo, pode ser um sinal do sistema nervoso, um sinal da mente e um sinal da vida que talvez esteja vivendo em um ritmo ou em uma direção ou em uma pressão que já não são mais sustentáveis e muitas vezes a gente nem observa isso. Então, hoje a gente vai conduzir uma reflexão com vocês através de alguns pontos, começando por o que significa acordar cansado mesmo depois de dormir. Segundo, quais podem ser as causas físicas, emocionais e comportamentais. Terceiro, o que pode acontecer quando esses sinais são ignorados, que é aí que moram vários riscos. E quarto ponto, quais os caminhos de cuidado que realmente ajudam? E, finalmente, um quinto tópico que a gente traz aqui é como é que nós podemos introduzir elementos da saúde integrativa, especialmente as intervenções baseadas em mindfulness, que podem ser tão importantes, tanto para melhorar o sono, como para apoiar processos de redução do estresse, de redução da ansiedade, e até quando indicado, né, assim, e principalmente com um acompanhamento médico em parceria, né, num tratamento integrado, a gente pode inclusive trabalhar a diminuição da dependência de alguns fármacos, né, de alguns medicamentos. E ao final, vou fazer um convitinho mais surpresa aqui para alguns. Eu quero que vocês fiquem até o final para que a gente possa trazer aí a novidade aí mais ao final da nossa live. Então, eu quero compartilhar, começar também compartilhando uma tela aqui com vocês, né, para a gente começar diferenciando uma coisa básica aqui, que é dormir não é a mesma coisa que restaurar. Então, vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Então, vamos lá, vou colocar aqui em tela cheia para facilitar.
Então, o primeiro ponto aqui onde a gente quer começar, né, gente, é o sintoma que muita gente normalizou, né? Muita gente acha que não é isso mesmo, é a idade, ou é porque eu estou num período de muito estresse, e eu quero lembrar, acordar cansado de vez em quando, tudo bem, é humano, agora acordar cansado todos os dias não pode, não deve ser tratado como normal, porque não é preguiça, pode ser um sinal de que algo errado está acontecendo, um sinal que pode ser do corpo, do sistema nervoso, da mente ou do modo como a vida está sendo sustentada, o que, que eu tenho feito, como eu tenho feito. E a pergunta de hoje é: o que esse cansaço pode estar tentando me mostrar? E aí, gente, dormir não é a mesma coisa que restaurar. Vamos falar um pouquinho aqui o que é um sono restaurador, o que pode me ajudar a restaurar o meu sono, a me dar um sono de melhor qualidade. Aí eu vou lembrar algumas coisas aqui que são importantes. Olha, o sono, ele tem algumas funções fisiológicas muito importantes, que são reorganizar memórias, fazer essa regulação hormonal, reduzir a ativação fisiológica, favorecer processos imunológicos, restaurar o sistema nervoso, ajudar no apoio no equilíbrio emocional, reorganizar a nossa capacidade de atenção, de concentração, nossa capacidade de ter clareza nas tomadas de decisão e na resposta ao estresse. Então, quando o sono perde qualidade, o impacto não aparece apenas à noite, ele aparece no dia seguinte. E aí ele vai aparecer como mau humor, irritação. Deixa eu só voltar aqui. Tem só um minutinho que passou aqui, ó. Então ele vai, essa questão da ausência de sono, a noite mal dormida, o sono picado, acordando várias vezes à noite, ele vai dar uma série de consequências, né? Porque que consequências são essas? Como a gente mencionou aqui, que são a irritação, falta de paciência, ansiedade, compulsão alimentar, dificuldade de concentração, baixa motivação, desânimo, sensação de que a vida está pesada demais. Por isso que uma pergunta importante não é apenas quantas horas eu dormi, né? E hoje em dia a maioria de nós tem um smartwatch e um reloginho que modula e que verifica a nossa condição do sono, quantas horas dormimos, se o sono foi leve, se entramos em sonho, no sono REM, os sonhos, enfim. Tudo isso a gente monitora, entretanto, não é garantia que vai melhorar essa qualidade do sono, porque a gente tem que ver também, né? Como é que eu acordei no dia seguinte, se meu corpo descansou, se a minha mente se reorganizou e se eu despertei com alguma vitalidade. Então, gente, e mais, será que eu estou começando o dia de hoje realmente presente ou eu estou só funcionando no piloto automático? Voltando aqui, então existe uma diferença entre deitar, dormir e realmente repousar, né? Agora, o que que é muito importante a gente lembrar para vocês? Que o corpo pode estar pedindo uma investigação, porque existem várias causas físicas, emocionais, comportamentais que levam a essa questão da noite mal dormida, o sono interrompido. E entre as causas possíveis estão a apneia do sono, aquele ronco mais complicado e mais alto, pausas respiratórias, né? Alterações hormonais,
anemia, questões da tireoide, doenças crônicas, inflamações, doenças autoimunes, os sintomas da menopausa, né, álcool, a ingestão de álcool à noite ou excesso de cafeína até muito tarde, ou mesmo sedentarismo. Agora, o que é importante? Observar, sem também neurotizar com muito susto, mas observar em que medida esses sintomas vão aparecendo e a incidência das recorrências. E uma orientação madura que a gente diz é: não banalize o sinal. Se a coisa começar a ficar mais frequente, não banalizar, investigar se o cansaço é persistente e integrar cuidado médico e escuta corporal. E lembrando aqui, gente, nossa live é educativa, mas não substitui a uma avaliação clínica, uma avaliação médica, né? Então, vamos lá mais um pouquinho aqui. O que mais que a gente vai trabalhar, né? A gente está falando aqui dos sintomas, né, que apresentam aí dentro do quadro físico. Vamos falar um pouquinho agora também do sistema nervoso, né, que também pode ser afetado, que outra causa que é muito comum é hiperativação do sistema nervoso, que a pessoa passa o dia alerta, às vezes trabalhando, respondendo, cuidando, planejando, né? Profissional de saúde tem muito isso, muito estresse, às vezes noites de plantão que aí desregula o sono, enfim. E quando a noite chega, o corpo está deitado, mas o organismo continua em modo de ameaça. É como se o corpo dissesse: eu sei que você apagou a luz, mas eu ainda não me sinto seguro para descansar. Então a mente continua trabalhando, a respiração fica curta, o sono fica fragmentado e mesmo que a pessoa durma, ela não entra em um estado profundo de restauração, de recuperação. E é muito comum isso acontecer em pessoas mesmo funcionais, responsáveis, profissionais exigentes, mães, médicas, professoras, terapeutas, enfim. E elas não necessariamente estão colapsando, mas elas continuam funcionando, mas funcionando de maneira cansada. O que mais que é interessante ressaltar? A mente ruminativa, a cabeça, a gente vai para a cama, vai deitar, mas a mente continua ruminando. E a pessoa deita e continua relembrando do dia, às vezes passou um fato aborrecedor, aí aquilo fica ainda na mente, a pessoa com aquela conversa mental, enfim, olha, e aí, o que eu faço? Eu devia ter feito isso e aquilo, ou preocupado com amanhã, enfim. Esse é o ciclo que acontece. Eu não durmo, fico preocupada, eu ficando mais preocupada, eu fico mais alerta. Se eu fico mais alerta, eu durmo pior. Aí, se eu durmo pior, eu acordo cansada. E aí eu fico com medo da próxima noite. Meu Deus, olha que ciclo terrível. E um quarto ponto que eu tenho que colocar aqui é: a vida pode estar desalinhada. E aqui entramos em um ponto mais profundo, porque às vezes o sono está tentando dizer algo que não é apenas sobre o sono, né? Então vamos passar mais algumas telinhas aqui para vocês, né? Então aqui a gente mencionou a questão do sistema nervoso que não desliga, o corpo deita, né? Mas a gente fica pensando que tem que resolver, né? E aí mesmo dormindo, a pessoa não entra na recuperação profunda e um corpo que passou o dia inteiro em guerra dificilmente dorme em paz. Por isso que aqui com os meus alunos eu trabalho muito a questão do hábito de fazer breves meditações com boas respirações profundas ao deitar, para o quê? Eu costumo brincar, para não levar a confusão do seu dia para dentro da sua noite, senão com certeza aquela confusão do dia vai atrapalhar o seu sono.
É, aqui a gente mencionou também, aqui registrado, a ruminação e o desalinhamento de vida, né? A gente, e se der errado, eu vou conseguir, se eu não dormir, e a preocupação ativa o alerta, o estado de alerta, e piora ainda mais a qualidade do sono. E aí vem aquele ponto, a vida, será que tá legal? Minha vida está alinhada ou desalinhada? E aí é importante se perguntar, será que no ritmo de vida que eu estou, eu respeito os meus limites? Será que eu percebo o que que eu passo, como eu passo, com quem eu passo? E se eu não estou bem, será que eu me permito fazer pausas? Colocar limites mesmo, dar um basta em algumas situações que sejam mais estressoras para mim. Então, são pontos, gente, que parecem brincadeira, mas que a gente não leva em consideração. Outros, será que os papéis que eu desempenho não ficaram pesados demais? Será que eu realmente estou vivendo conforme o que o meu coração, o que minha consciência pede, e não obedecendo demais a questões, seja do trabalho ou da família, olhando para tudo, menos dedicando um mínimo de tempo para eu estar comigo mesmo e entender o que é que eu preciso, quais as minhas necessidades, se as coisas do dia a dia estão ficando muito pesadas. Que mais? Tentar uma tentativa de vencer pela força. Ah, eu vou assim mesmo, eu estou cansada, mas eu tenho que ir, enfim. E aí não tem pausa, não tem escuta interna. E o que acontece? A noite revela, o corpo revela o saldo da forma como a gente tem vivido. Tem um livro muito bonito de um psiquiatra americano que trabalhou com estresse pós-traumático, principalmente ele é um grande pesquisador dos veteranos de guerra nos Estados Unidos. Esse psiquiatra se chama Bessel van der Kolk, ele tem um livro chamado O Corpo, acho que é O Corpo Paga o Seu Preço. O corpo paga o pato em português, né? Porque a mente fica confusa, agitada, complicada, fica exilada de si mesma, e aí à noite o corpo revela esse saldo da maneira como a gente tem vivido. E quais são os sinais de alerta que você não pode ignorar, né? Quais são, que a gente vai citar aqui: sonolência intensa durante o dia, irritabilidade, lapsos de memória e dificuldade de concentração, ansiedade ao anoitecer ou um desânimo persistente, o uso frequente de remédios para dormir, o ronco alto, boca seca, dor de cabeça pela manhã, sensação de viver no automático ou perda de leveza, vem aquele desânimo, tristeza, enfim. O cansaço crônico não retira só a nossa energia, ele retira a presença, a clareza e a nossa capacidade de escolhas conscientes. E quando não cuidamos, gente, aí a vida fica mais estreita e fica mais complicada, porque aí vem os diversos sintomas, como a gente mencionou aqui com vocês, que são sintomas físicos, mentais, emocionais, existenciais, espirituais, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Porque do ponto de vista físico pode haver maior vulnerabilidade, alterações metabólicas. Gente, até as questões metabólicas, como o surgimento ou o agravamento de pré-diabetes, evolução para diabetes, ganho de peso, dormir mal também engorda, né? Questão hipertensão, porque piora a pressão arterial, há uma ocorrência maior de inflamações, piora nos quadros de dor, redução da imunidade. Que mais? No plano mental pode ter piora da atenção, da memória, da tomada de decisão, da criatividade. No plano emocional,
mais irritabilidade, ansiedade, tristeza, sensação de impotência, baixa tolerância ao estresse, mau humor. E no plano existencial, espiritual também, algo mais silencioso pode acontecer, porque a pessoa começa a viver em modo de sobrevivência. Ela deixa de perguntar o que faz sentido para mim, o que eu quero construir, o que eu preciso mudar, o que meu corpo está tentando me mostrar, né? E ela fica, e passa, a pessoa fica só perguntando: como é que eu aguento mais um dia? Como é que eu dou conta? Como eu chego até sexta-feira? Como que eu vou conseguir dormir hoje? E esse é um ponto importante, porque quando a gente está exausto, a vida se estreita, a gente fica mais sufocado, né? A gente não consegue enxergar possibilidade, a gente não vê saídas e não consegue fazer escolhas mais profundas, não consegue sustentar mudanças consistentes. Por isso, muitas pessoas procuram soluções pontuais, como um suplemento, uma vitamina, um remédio, ou uma viagem, uma pausa curta, enfim, tem as várias formas aí de busca, muitas vezes disfuncionais e que não levam à solução, né? Porque a raiz desses problemas ela é mais profunda. E essas pequenas mudanças pontuais, elas aliviam, mas não resolvem um problema. É como você tentar silenciar um alarme sem descobrir por que ele está tocando, né? Enfim, então vamos lá, vamos ver um pouquinho agora de caminhos para cuidar. O que a gente pode fazer? Por onde começar? Primeiro, gente, claro, investigar causas médicas quando o cansaço é persistente. Segundo, rever a famosa higiene do sono, rever os hábitos de sono, as telas, se eu durmo com a TV ligada ou com o celular o tempo todo, cafeína, tomar café muito tarde, ou fazer alimentação pesada, muito tarde da noite, a questão de horário que a gente vai para a cama, o horário que a gente começa a desacelerar para se preparar para ir deitar, álcool, luz natural e rotina. Então a gente tem que trabalhar realmente esses hábitos, né? Porque comportamento é tudo. Que mais? Trabalhar a relação com a mente, a questão de ruminação, a autocobrança, a mente alerta e preocupada o tempo todo. Precisamos cuidar disso, né? E que mais? Rever o modo de vida, como a gente mencionou. Será que eu estou colocando limite para mim mesmo dentro daquilo que eu estou vendo que eu não estou dando conta? A gente tem que ter um pouco mais de clareza relativa a isso. As minhas necessidades eu estou conseguindo atender aquilo que eu percebo como o que eu preciso, minhas prioridades, minhas pausas, eu estou tendo um tempinho para minha relação comigo mesmo, para eu tá comigo, sentindo melhor. Por quê? Para dormir melhor, muitas vezes precisamos viver melhor, né? E a questão dos medicamentos, gente, nós temos que tomar cuidado, mas não demonizar, não podemos, que a gente tem uma série de circunstâncias e que são super importantes os medicamentos, sim, e eles têm que ser sempre prescritos com um médico qualificado, gente, porque eles são necessários e importantes, não devem ser nem reduzidos e nem mesmo suspensos por conta própria. Se você iniciou uma medicação, mantenha o contato permanente com seu médico, porque se você evoluir, melhorar e precisar fazer a retirada do medicamento, este desmame deve ser conduzido pelo seu médico. E o ideal é reavaliar o uso prolongado, né, com um acompanhamento profissional de um bom médico, né? Agora, é claro, gente, que existem os efeitos colaterais, como aquele sono residual do dia seguinte, que é aquela sonolência ao longo do dia,
é uma piora da memória, o risco de quedas, principalmente nos mais velhos, ainda a questão da tolerância e aí a necessidade aumentando a dose e a dependência. E aí que a gente vai entrar aqui em um ponto muito importante que hoje é bastante estudado, que é o mindfulness como um apoio dentro de um plano integrado, acompanhado por profissional especializado, né, também na área de saúde integrativa e mindfulness para apoiar essa redução gradual, né, da parte do medicamento. Ninguém vai, como é que fala, te retirar sozinho o medicamento, né? E nós vamos trabalhar sim e deixar claro, né, a importância hoje da saúde integrativa e das terapêuticas, das intervenções, né, integradas e como é que elas vão nos ajudar na questão do sono, porque mindfulness, né, não é técnica de relaxamento, não se resume a isso, mas ela é o desenvolvimento de uma capacidade em nós, que é uma capacidade de maior percepção e principalmente de consciência, o desenvolvimento da capacidade de estarmos presentes com consciência no momento atual de forma intencional, com atitude de abertura, não julgamento e gentileza. E ela, dentro desse conceito de uma ampliação de consciência, isso é muito incrível, gente, porque o treino da mente trará uma série de benefícios. Por exemplo, o primeiro que a gente vai citar, redução da hiperativação, né? Quando a gente faz as práticas, claro, com orientação e complementando com o tratamento que a pessoa já possa estar fazendo, ou mesmo para aqueles que não têm um problema maior, vai ser uma prevenção, né? Aqui que acontece? Diminui os aspectos da tensão física, da ansiedade, dos padrões automáticos, né? A pessoa fica menos reativa ao estresse, passa a fazer pausas que são fundamentais para o sono, porque um corpo que passou o dia inteiro em guerra dificilmente fica em paz. Mas a gente faz e promove essas mudanças através das práticas. Outra coisa, mudança relacionada ao padrão, ao movimento de pensamentos, aquela mente do macaco louco, né? Porque a mente vai começar a falar, você não vai conseguir dormir, vai dar tudo errado amanhã você vai estar num lixo, cansado, enfim. E a pessoa entra nessa corrente de pensamentos, enquanto com a meditação mindfulness a gente aprende a reconhecer e fazer uma desidentificação do problema. A gente começa a trabalhar os pensamentos, as emoções fortes, a ruminação como eventos mentais e a gente passa a ter um outro relacionamento com todos esses fenômenos mentais que se abatem sobre nós. E o principal, a regulação emocional, porque o nosso sono é profundamente afetado pelas nossas emoções não elaboradas. Se eu passo um dia com muita raiva, ou com muita tristeza, ou muita preocupação, medo, culpa, enfim, ressentimento, frustração, tudo isso vai pairando e a gente leva isso tudo para a cama. E com mindfulness a gente cria uma relação mais madura, de maior aceitação e ao mesmo tempo sem reprimir ou se apegar demais ao que está acontecendo, sem dramatizar, mas reconhecendo, sentindo e respondendo com mais sabedoria aos estados emocionais. E o que é fantástico, a gente aprende uma reconexão com o corpo, porque a gente vive muito exilado do nosso corpo. E nas práticas de meditação mindfulness, a gente trabalha o que chamamos de consciência corporificada, a gente passa a escutar mais o corpo, estamos
ancorado no corpo e aquilo que o corpo está dizendo para nós. Se eu passo muita raiva e começo a sentir uma dor de estômago, uma dor de cabeça, vamos trabalhar com a nossa mente através de respirações mais profundas, pausas de percepção, encontro com essa dimensão emocional, enfim. E então, além da gente poder trabalhar com todos esses aspectos, ainda há o apoio na redução dos fármacos. Por quê? Quando a gente trabalha junto, eu já fiz esses trabalhos inúmeras vezes ao longo aí dos meus 17 anos de atuação dentro dessa área da saúde integrativa, a gente trabalha em conjunto com o médico, muitas vezes com o psicólogo do paciente, justamente nessa desenvolvendo e trabalhando com a pessoa os seus recursos internos que vão ampliar a consciência, percepção, diminuir a ansiedade, e com isso a pessoa vai se fortalecendo e desenvolvendo novas habilidades de autorregulação que vão permitir com que ela vá reduzindo gradativamente junto com o seu médico os fármacos que ela estiver tomando. Porque com mindfulness, né, dentro de um plano integrado, há uma maior tolerância ao desconforto, uma observação de qualquer sintoma sem entrar em pânico, manejo da ansiedade, regulação respiratória, consciência corporal, redução de reatividade, o desenvolvimento de uma confiança interna. Então, o ponto aqui é que muitas pessoas querem sair de um círculo, às vezes, de dependência, mas não tem estrutura interna e nem suporte adequado para passar esse processo. E quando a gente atua juntos de maneira integrada e apoiando esse paciente com intervenções clínicas baseadas em mindfulness, esse apoio vem e realmente o processo fica bem mais fácil, né? Então, aqui, só para fechar esse tópico, né? Porque que mindfulness ajuda o sono, para fechar, como a gente diz, porque não é só relaxamento, é esse treinamento de consciência, presença e autorregulação, que ajuda a perceber sinais do corpo antes do limite e favorece pausas internas e resposta menos reativa ao estresse, né? Porque a gente desenvolve todos esses tópicos aqui, né? O sono não é um evento isolado, ele conversa com o corpo, a mente e as emoções. E também, quando alguém acorda cansado todos os dias, a pergunta não deveria ser apenas como faço para dormir melhor? Né? À medida que a gente vai caminhando aqui para fechar o nosso tema do dia, então não é como eu faço para dormir melhor, isso é algo que a gente sempre vai pensar, mas também a pessoa precisa se perguntar o que na minha vida precisa ser olhado melhor. Né? O que eu não estou vendo aqui no meu cotidiano, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, enfim. O que eu estou carregando há tempo demais? O que eu estou tentando resolver sozinha? O que eu já tentei, mas não consegui sustentar? Onde eu perdi contato comigo? E o que precisa ser reorganizado no meu momento atual? Então, gente, isso aqui tudo precisa ser visto. E eu convido vocês para em casa hoje, antes de dormir, fazer uma prática de escutar seu corpo, senta na sua cama, assim, relaxando, notando a respiração e perguntando como que o meu corpo está chegando agora à noite. E o que meu cansaço talvez esteja tentando me dizer? E lembrar, eu não preciso continuar ignorando os sinais. Faça essa pequena prática hoje à noite. Tente fazer isso. Dá uma olhada para dentro de si, né? Trazendo essas perguntas, né? E
E aí, gente, o que que eu tenho aqui? O meu convite, né? Meu convite que eu falei, tenho uma pequena, um presente surpresa aqui também, que é, né, para quem acorda cansado e ainda não entendeu o que que esse sinal revela para você, para quem já tentou alternativas, mas não conseguiu reorganizar a vida de verdade, para olhar com clareza corpo, mente, sobrecargas, padrões e próximos passos, porque é muito difícil sair sozinha de uma situação quando falta clareza, e é inclusive difícil ter essa tal clareza, né? Porque aqui a frase final é: talvez o seu sono esteja dizendo, está na hora de voltar para você. Está na hora de olhar melhor para dentro, identificar melhor esse conjunto de sinais. E aí, o meu convite, se vocês acham que esse tema fala com vocês, se há algo que vocês queiram aprofundar, anotem aí o nosso telefone de WhatsApp, mandem mensagem ou envia no chat a palavra sono com o seu WhatsApp, que a gente entre em contato e vamos sim agendar a nossa um encontro individual online para que a gente possa trabalhar melhor esse diagnóstico de momento atual que eu acho tão rico, tão importante e que pode ajudar a trazer mais clareza e um apoio maior, né, para que vocês possam se relacionar melhor com todos esses temas. Então, com isso, a gente fecha a nossa temática de hoje. Estamos à disposição para tirar dúvidas, responder às questões. Agradeço imensamente a presença de vocês e vamos então fechar o tema da noite.